normalmente é um sentimento ruim, tem alguma sensação ruim. Então, minha pergunta para você é como a respiração ela se conecta com esses estados emocionais? Isso também é outra coisa que eu adoro abordar nas empresas, né? Que basta alguém tendo uma crise de ansiedade, algo assim, vai, respira. Estudando respiração, a gente começa a entender que essa pessoa não consegue respirar. Porque ela já está, primeiro, com a respiração superficial. E aí você fala, respira, ela, não consigo. E aí eu vou explicar um pouquinho por que que ela não consegue. Aí a gente fala, respira e se acalma, como se fosse mental o Mágico, né? comando, né? E olha que interessante isso. Eu vou fazer um ciclo aqui de uma crise. Aí a gente vai falar um pouquinho das emoções, né? Mas pensa comigo um relógio. Meio-dia, 3, 6 e 9. O que acontece, que chama vida, né? Um gatilho que te gera os primeiros sintomas. O que é o primeiro sintoma de uma ansiedade? O coração O acelera coração acelera. e a gente fica Começa ofegante. Quem já passou por isso, vai para o próximo estágio, que é um medo. Você fala, meu Deus, está acontecendo alguma coisa comigo, estou sem ar, minha respiração está ofegante. E aí ainda a gente tem um relógio que às vezes lembra o batimento, né? Dá 130 batimentos por minuto, que dá mais desespero ainda. O que que acontece com esse medo? Esse medo vai para o ponteiro das 6, que aumenta os sintomas. Então, além da falta de ar, além do coração acelerando, mais ainda a gente começa a ficar tonto. Então dá uma tontura. A gente perde oxigênio, né? O vasoconstrição, tudo isso. Não é hora de fazer digestão, né? Porque o nosso corpo está no sistema de luta ou fuga, só que não tem mais o leão para você fugir, né? Tem alguma coisa que aconteceu na nossa vida moderna. Então, de novo, sintoma, medo, explode, porque começa a dar enjoo, né? Essa questão da Uhum. digestão, e vai para esse medo final. Quando a gente chega nesse medo final, não tem muito o que fazer. Duas coisas acontecem. Ou demora mais ou menos 20 minutos para o seu corpo voltar ao normal, é o que mas a pessoa em 20 minutos ela tem certeza que vai morrer. Tanto tem um indicador que 60% das pessoas que chegam num pronto-socorro com esses sintomas não descobre nada, porque é o teu sistema nervoso entrando nesse estado total de alerta. E outra coisa que pode acontecer é teu corpo te desmaiar, porque vai falar assim, já que essa pessoa não conseguiu se controlar, deixa eu desmaiar essa Tô pessoa, apagada. porque eu vou assumir o É, controle da respiração para ela. Então é isso. Onde que está o segredo, né, da respiração nesse processo emocional? Quando a gente sai da meio-dia, vai para as 3, e aí você entende que a gente tem mecanismos, ferramentas práticas para você voltar aqui. E só, esse é um acho que dos pilares aqui da nossa conversa. Ontem eu recebi um feedback super positivo disso, que é uma pessoa que tinha participado de um workshop e que ela estava já praticando diariamente as respirações, só que ela tem claustrofobia, estava no metrô, o metrô parou no meio. Ela, a primeira coisa que ela fez, não, a primeira coisa que aconteceu pelo relato foi o relógio falou 130 batimentos por minuto. Ela começou a fazer a respiração longa e lenta, as técnicas ali que ela conhecia. Aí olhou para o relógio, estava 85. Ou seja, quando uma pessoa vence esse estágio do ponteiro das 3 para cá, é um superpoder. Eu acho que é isso. A gente tem mecanismos, não é só a respiração. Tem várias questões que podem ajudar, mas a respiração eu falo que é o mais fácil, que está com a gente, né? É esse olhar interno, sabe? eu acho que você falou de uma coisa que casa muito com um talk que nós fizemos no Ligo Flow, que a gente falou muito sobre, para uma empresa, sobre estar no piloto automático. Principalmente, a conversa foi para executivos. Sim. E que a gente coloca determinadas decisões, a gente nem falou de respiração, mas eu lembro que a gente até conversou sobre você. Quando a gente coloca decisões importantes, a gente mistura um monte de coisa que é importante com o que, de fato, é do dia a dia, no piloto automático. E a gente perde de se concentrar e estar presente em coisas que, de fato, podem fazer a diferença. Você falou do piloto automático, a respiração, na teoria, a gente não deveria se preocupar com ela, né? Mas, na prática, ela tem salvado muita gente. E aí vem o ponto da questão do como a respiração ela tem substituído, eu acho, né? Acho que a pergunta até que a gente ia fazer agora, substituído sintético, né? Remédios. É. Se ela ajuda só na parte terapêutica, né, a respiração, Isso. ou se realmente ela ajuda
a aliviar os sintomas e a curar. Pra É. gente se livrar de tanta medicação, né? É Porque tem isso. pessoas que se medicam para acordar, É isso. se Cada medicam vez para mais. dormir, Cada vez mais. se medicam Para ter hiperfoco. para ter hiperfoco. Nossa, Então, né? tipo, a vai gente um Venvance aí, É isso. você fica louco. É com isso. aquele- aí a É gente isso, está o é tempo isso. inteiro se medicando isso. e a gente poderia É usar isso. o que é nosso, né? Que é essa consciência É. e o aprendizado da respiração para cura mesmo. É ótimo a gente falar disso porque eu tento também ser muito realista. Vamos lá. A gente entendo um pouquinho sobre toda essa questão da indústria farmacêutica, mas às vezes é necessário. Uhum. Porque a gente está com um desequilíbrio químico que é necessário. Só que hoje a gente acho que passou um pouco do limite da medicação, porque é fácil, porque a gente quer tudo rápido hoje em dia. E vira uma fuga também, né? E Se torna uma lógico. fuga. E aí você fala assim, o que vai acontecer se eu viver 20 anos com hiperfoco? E só um parênteses interessante, né? A gente fala muito assim, nossa, a vida é curta, como tá passando rápido. Gente, a vida é longa. Só que a gente não se dá conta que ela é longa. Vou dar um exemplo aqui que eu gosto muito de falar em conversas assim com as pessoas para a gente refletir um pouquinho disso. Eu tenho 44 anos. Meus últimos 20 anos, do 24 aos 44. Quanta coisa que eu já vivi. Não, pensa você. Quanta coisa a gente já viveu. Agora pensa, tendo uma vida saudável, que é possível até os 64, até 74, mas pensa até, no meu caso, 64, mais 20 anos. Gente, eu posso ser o que eu quiser. Eu tenho uma vida extremamente... Só que a gente está sempre pensando nesse curto prazo. Só que será que dá conta de eu tomar um Venvance durante 20 anos? Será que dá conta de eu me medicar durante 20 anos? Então, a respiração, ela é a forma mais fácil, porque eu gosto de falar assim, então respiração é a salvação para o bem-estar e saúde mental. Na verdade, exercício físico é importante, uma boa alimentação é importante, companhia é importante, tudo isso é importante, mas respirar é mais fácil. Você respira 20 mil vezes, 25 mil vezes por dia, basta se concentrar um pouquinho, basta você saber que, eu tô sem energia, tem respiração que a gente ativa, eu preciso falar em público, né? No corporativo, quantas pessoas têm medo de falar em público? Uhum. Meu coração acelera sempre que eu vou falar em público, e acho que da grande maioria das pessoas acelera, é normal acelerar, só que aí você aprende que dá para você controlar, que dá para você ter técnicas ali de uma inspiração longa, lenta, de algumas apneias que a gente faz, né, para a gente mudar alguma questão bioquímica interessante no corpo. A gente vai para uma reunião. Eu era uma pessoa que tinha um estímulo e já tinha uma resposta. Quantas pessoas não são assim? E às vezes a respiração ela está no meio, está nesse intervalo. Às vezes eu posso olhar para a pessoa, ouvir, e nesse tempo nem vai perceber que eu estou fazendo uma respiração um pouco mais longa e lenta, né?